Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos em Semana Misteriosa, então vídeo no dia 3 de janeiro de 1949, na cidade de Lebanon, condado de Boone, no estado norte-americano, Indiana. Os pais da Sylvia eram Lester Likens e Elizabeth Francis. Ela era filha do meio de um total de 5 filhos e, curiosamente, tanto seus irmãos mais velhos quanto os mais novos eram casais de gêmeos. Daniel e Diana eram os gêmeos mais velhos, 2 anos mais velhos que a Sylvia, e os mais novos se chamavam Benny e Jenny, que nasceram apenas um ano depois dela. A gêmea mais nova, Jenny, sofria de poliomielite, fazendo com que uma de suas pernas fosse mais fraca do que a outra, e isso fazia com que ela mancasse bastante e precisasse usar um suporte de aço na perna. A Sylvia, infelizmente, não nasceu em uma família com boas condições financeiras ou estabilidade emocional e financeira, no caso de seus pais. Mesmo com 5 filhos juntos, o relacionamento entre o Lester e a Elizabeth era bem conturbado e volátil. Eles sofriam muito com problemas financeiros, o que agravava toda a situação. O Lester tinha apenas até a 8ª série, então ele trabalhou em muitos empregos diferentes para sobreviver. Ele trabalhou com rotas de lavanderias em fábricas e até teve um pequeno restaurante que não fez muito sucesso. Uma das formas que a família tinha para ganhar dinheiro era vendendo guloseimas, cervejas e refrigerantes em barracas de carnaval ao redor do estado da Indiana durante o verão, o que fazia com que eles precisassem se mudar de maneira constante. Os filhos mais velhos e até o irmão mais novo da Sylvia costumavam ir junto aos pais para ajudar no trabalho, mas tanto a Sylvia quanto a Jenny geralmente ficavam morando com parentes, principalmente seus avós, para que elas ficassem seguras e pudessem estudar. Conforme cresceu e foi se tornando uma adolescente, a Sylvia quis também ganhar dinheiro, então ela fazia pequenos trabalhos como babá, fazendo pequenos favores para pessoas também, buscando coisas para as pessoas e também passando roupas para os vizinhos e amigos, para que ela pudesse ganhar um pouco de dinheiro com isso. Sempre que ela podia, ela entregava parte do dinheiro que ela ganhava à sua mãe para que pudesse ajudar com as despesas da família. Sylvia é descrita como uma jovem animada, confiante e amigável, recebendo até um apelido carinhoso de Cookie, que foi dado a ela por seus amigos mais próximos. A Sylvia não tinha um dos dentes da frente porque ela tinha perdido esse dente durante uma briga com um de seus irmãos. A Jenny, que era a irmã mais nova da Sylvia, ela era mais tímida, insegura e retraída, então justamente por conta dessas características, a Sylvia era muito protetora com ela. Ela costumava levar sua irmã mais nova na pista de patinação de gelo e ajudava ela a se equilibrar nos patins porque ela sabia que a irmã não tinha muita força nas pernas. Depois de muitas mudanças dos pais, em 1965, a Sylvia e a irmã mais nova estavam morando com eles, com a família toda, em Indianápolis. As duas estavam estudando na Arsenal Technical High School quando a vida da família simplesmente virou de cabeça para baixo. No dia 3 de julho daquele ano, a mãe das meninas foi pega roubando em uma loja, então ela foi presa. O pai delas, como eu falei para vocês, tinha que viajar muito para trabalhar, então ele não tinha como cuidar das filhas e agora com a mãe presa, sem poder cuidar delas, ele decidiu pedir ajuda. Então ele pede auxílio para uma conhecida chamada Gertrude Baniszewski. Ela era a mãe de 2 colegas de suas filhas na escola que se chamavam Paula e Stephanie. O Lester pediu para Gertrude que abrigasse suas filhas por um período de tempo e ele combinou que pagaria $20 semanais em taxas de hospedagens de suas filhas para que elas pudessem ficar na casa da Gertrude. O combinado era que as meninas ficassem na casa dela sob os seus cuidados até que ele pudesse buscá-las. A Gertrude garantiu que as meninas ficariam bem e seriam muito bem cuidadas e que ela cuidaria delas como se fossem suas próprias filhas. Então, depois de tudo conversado, a Sylvia e sua irmã mais nova Jenny se mudam para a casa da Gertrude. A mudança aconteceu no dia seguinte à prisão da mãe delas, então foi no dia 4 de julho de 1965. Nessa época, a irmã mais velha das meninas, a Diana, já tinha saído de casa, ela já tinha se casado e os meninos estavam morando com os avós. O Lester, o pai delas, mal conhecia a Gertrude, então ele confiou as suas filhas àquela mulher que ele não conhecia direito e que por algum motivo ele achava que ela cuidaria bem de suas filhas e que elas estariam melhores com essa mulher do que com outra pessoa. Então agora eu vou falar um pouco sobre a Gertrude para vocês poderem entender um pouco quem era essa mulher. Gertrude Nadine Baniszewski foi a terceira filha de um total de 6 filhos que Hugh Fossum Sr. e Molly Myrtle tiveram. Ela nasceu no dia 19 de setembro de 1928 em Indianápolis, onde vivia até então. Os seus pais faziam parte da classe trabalhadora e quando ela tinha 11 anos, ela testemunhou seu pai ter um ataque cardíaco que o levou a óbito. Aos 17 anos, ela resolveu largar a escola para se casar com seu jovem namorado John Basinowski, que tinha 18 anos na época. Juntos, eles tiveram 4 filhos em um casamento que durou 10 anos, rodeado por violência por parte do John, que foi descrito como tendo um temperamento volátil e frequentemente batia na Gertrude.
Não muito tempo depois do divórcio, ela se casa novamente, dessa vez com um homem chamado Edward Guthrie. O casamento foi muito curto, durando apenas 3 meses. Eles se divorciam e ela volta para o seu ex-marido John, se casando com ele novamente e dando à luz a mais 2 filhos. O casamento durou poucos anos, mais uma vez, e o segundo divórcio com John aconteceu em 1963, quando ela tinha 35 anos. Divorciada pela 3ª vez, pouco tempo depois ela conhece um homem 15 anos mais novo do que ela, chamado Dennis Wright, de 20 anos. Assim como John, o Dennis também era abusivo fisicamente com a Gertrude. De qualquer maneira, com Dennis, ela teve mais um filho que nasceu em maio de 1964. Logo após o nascimento da criança, que se chamava Dennis Jr., o Dennis pai abandonou a Gertrude e o bebê. Ela entrou com uma ação de paternidade contra o Dennis com o objetivo de obter apoio financeiro para que ela criasse seu filho, mas ele não contribuiu em nada com a parte de cuidados com a criança. Então, em 1965, quando ela aceitou cuidar das irmãs Likens, ela morava sozinha com seus 7 filhos. Paula, de 17 anos, Stephanie, de 15, John, de 12, Marie, de 11, Shirley, de 10, James, de 8 e Dennis Jr., que tinha apenas 1 ano de idade. Gertrude era uma mulher muito magra, ela tinha uma aparência de realmente estar muito abaixo do peso, ela tinha asma e fumava. Ela foi diagnosticada com depressão clínica devido aos problemas que ela teve com relacionamentos e devido ao fato de que ela teria sofrido um aborto espontâneo. Para conseguir sustentar os filhos e ter algum tipo de dinheiro em casa, ela fazia alguns pequenos trabalhos como costuras ou limpeza para os vizinhos, mas a maior parte do dinheiro que ela tinha vinha de cheques esporádicos que o John, que foi aquele marido que ela casou 2 vezes, né, e era pai de praticamente todos os filhos dela, mandava de vez em quando. Nas primeiras semanas da mudança das irmãs Likens para casa da Gertrude, parecia que estava tudo bem, não aconteceu nada demais, parecia que elas estavam se dando bem com todo mundo, trataram elas super bem e parecia que tinha dado tudo certo. A Sylvia e a Stephanie, que era uma das filhas da Gertrude, também se deram super bem, então elas ouviam discos pop juntas, cantavam juntas. E a Sylvia também sempre ajudava nas tarefas domésticas que ela podia. Tanto a Sylvia quanto a Jenny frequentavam a escola dominical junto com os filhos da Gertrude nos domingos, então era realmente como se eles fizessem todos parte da mesma família. Então as 2 primeiras semanas foram super tranquilas, a paz reinava ali na convivência entre todo mundo e estava tudo bem. Só que aí o Lester, o pai das meninas, não enviou os $20 que ele tinha combinado enviar sempre, e aí as coisas começam a mudar. Parecia que a Gertrude queria descontar nas meninas todas as frustrações que ela tinha e que ela teve em sua vida, então ela começou a bater nas meninas. Ela fazia com que elas tirassem suas roupas e usava diversas coisas para bater nelas. Então esses abusos começam em agosto e o foco é sempre muito mais na Sylvia do que na Jenny. Tem uma teoria de que a Gertrude tinha inveja, nutria um certo tipo de inveja pela Sylvia por ser jovem, por ser bonita, mas isso nunca foi comprovado. A real motivação do porquê ela fez todas essas coisas horríveis nunca foi realmente comprovado. No final de agosto, as irmãs Likens foram espancadas nas costas com uma palmatória. A Gertrude teria deferido cerca de 15 golpes nelas. O motivo seria uma acusação feita por uma das filhas da Gertrude pela Paula. Ela disse que as irmãs teriam comido demais em um jantar da igreja. Nesse ponto, as surras passam a se intensificar, então no início a Sylvia passava por espancamentos e privação de alimento. Tinha dias que ela passava fome, em outros ela era obrigada a comer as sobras ou comida estragada do lixo. Por volta dessa época, a Gertrude queria humilhar a Sylvia, então a Sylvia teria comentado que ela tinha um namorado que ela tinha conhecido na primavera de 1965 em Long Beach. Então a Gertrude questionou a Sylvia se ela já teria feito alguma coisa com esse garoto, e a Sylvia pareceu não entender a pergunta. A Gertrude queria saber se ela já tinha tido relações com o garoto, mas a Sylvia não entendeu, então ela respondeu, acho que sim, relatando que sempre andava de skate quando tinham garotos por perto e que já tinha ido para um parque com esses garotos. A Sylvia teria mencionado para sua irmã e para Paula que ela já teria deitado embaixo das cobertas com o seu namorado. A Gertrude ouviu essa conversa e perguntou por que ela teria feito isso. Dias depois, ela retomaria esse assunto dizendo que a barriga dela parecia que estava crescendo, meio que querendo insinuar que ela estava grávida. A Sylvia achou que fosse apenas uma brincadeira e respondeu que ela achava que precisava fazer uma dieta.
Algo que a Gertrude sempre falava para as meninas na sua casa, não só para as irmãs Likens, mas para suas filhas também, é que certamente se você fizesse coisas com um garoto, você ficaria grávida. Logo em seguida, ela se vira e chuta a Sylvia em suas genitais. Logo depois, a Sylvia se senta em uma cadeira e a Paula, que é uma das filhas da Gertrude, que estava grávida de 3 meses, derruba a Sylvia no chão e grita que ela não serve para sentar em uma cadeira. Outra ocasião em que a Sylvia foi humilhada na casa da família foi um dia em que eles estavam jantando e tinha um outro garoto lá. Era um garoto da vizinhança chamado Randy Lepper, e aí eles obrigaram ela a comer um cachorro-quente que tinha várias coisas, vários condimentos em cima, como ketchup, mostarda e vários temperos. Ela mal conseguiu engolir o cachorro-quente e acabou vomitando, e depois disso eles obrigaram ela a engolir o próprio vômito. Tem alguns relatos que o único ato de retaliação da Sylvia, no meio de tudo isso, de todos os abusos e humilhações que ela sofreu, foi espalhar um boato na escola. As irmãs Likens e as filhas da Gertrude estudavam na mesma escola e ela teria espalhado um boato de que a Stephanie e a Paula eram prostitutas. Ela teria feito isso porque estava muito chateada com a família por tudo que estava acontecendo e porque eles diziam que ela era uma prostituta. Assim que ficou sabendo sobre esse boato, a Stephanie foi conversar com a Sylvia, que acabou confessando que ela tinha espalhado esse boato. Então a Stephanie dá um soco na cara da Sylvia, ela começa a chorar, pede desculpas. A Stephanie também começa a chorar no meio dessa situação toda. Mas a história não acabaria aí, porque o namorado da Stephanie também ficou sabendo do que tinha acontecido. Ele tinha 15 anos e ele decidiu bater na Sylvia pra meio que defender a namorada dele. Então ele dá um tapa nela, bate sua cabeça contra a parede e a joga de costas no chão. Assim que a Gertrude ficou sabendo de toda essa história, ela também bate na Sylvia usando a palmatória. Outro ataque violento que ela sofreu foi por parte da Paula, que estava batendo na Sylvia com tanta força que ela quebrou o próprio pulso. O foco dela nesse ataque eram os dentes e os olhos da Sylvia, e aí depois de ter quebrado o pulso dela foi engessado e ela usava o gesso para bater na Sylvia. Porém, o abuso físico não era o único que a Sylvia iria sofrer. A Gertrude tinha uma visão muito ruim sobre as mulheres, ela achava que as mulheres eram imundas e ela via a prostituição como uma coisa imunda também. Então ela reclamava muito disso e acusava a Sylvia de ser uma prostituta. A crueldade dentro daquela casa parecia não ter fim, então a Gertrude começou a ameaçar a Jenny, obrigando ela a bater na própria irmã, dizendo que se ela não fizesse isso, ela seria vítima de espancamentos também. Então essas violências contra a Sylvia eram diárias, né, por vários membros da família da Gertrudes, até que chegou um ponto que ela começou a abrir isso para pessoas fora da casa dela também. O Coy Hubbard era uma dessas pessoas, ele era o namorado da Stephanie, ele ia até a casa da família, não só ele, mas outros amigos dele também, colegas da escola, eles iam até lá só para participar dos abusos físicos contra a Sylvia. A Gertrude teria permitido que eles espancassem a Sylvia como se ela fosse um boneco de treino. Eles também cortavam o corpo dela, queimavam sua pele com cigarros e causavam grandes ferimentos aos seus órgãos genitais. Em dado momento, a Sylvia foi proibida por Gertrude de frequentar a escola, isso porque ela acabou confessando que ela tinha roubado um traje de ginástica na escola, porque a Gertrude simplesmente se recusava a comprar roupas para ela. Além disso, a Sylvia foi espancada com um cinto policial grosso e depois ela teve que ouvir um discurso da Gertrude sobre os males de ter relações antes do casamento, enquanto ela chutava as genitais da Sylvia. Ao mesmo tempo, a Stephanie teria tentado defender a Sylvia, mas não teria adiantado. Depois de bater nela com o cinto, Gertrude teria queimado a ponta dos seus dedos com fósforos e posteriormente continuou a bater nela. Alguns dias depois, a Jenny também teria sido espancada com o cinto, porque ela teria roubado um tênis na escola para poder usar em seu pé da perna que era mais forte. O medo reinava dentro das irmãs Likens, elas temiam que ao contar para os adultos tudo piorasse. A Gertrude as ameaçava e ameaçava a Jenny, dizendo que caso ela contasse aos seus familiares sobre o que estava acontecendo, ela iria sofrer igual a sua irmã. Além disso, sempre que a Jenny falava sobre os abusos que a irmã sofria com as meninas da vizinhança, ela sofria bullying por parte dessas meninas. Os pais das meninas chegaram a visitar elas algumas vezes porque eles não tinham condições de fazer visitas frequentes. A última visita deles teria sido no dia 5 de outubro e as meninas não relataram nada para os pais, nem mesmo demonstraram que estavam completamente insatisfeitas na situação em que se encontravam. Provavelmente porque elas não eram deixadas sozinhas com os pais e a Gertrude estava sempre por perto, como uma forma de coagir as meninas e garantir que os abusos não seriam descobertos. Mas mesmo que elas não falassem nada para os pais, uma das irmãs das meninas estava sabendo do que estava acontecendo. A irmã mais velha
delas, a Diana, tinha se encontrado com elas no mês de setembro. Elas teriam se reunido com a irmã em um parque, como estavam sozinhas, elas contaram para Diana tudo o que estava acontecendo. Então elas chegaram a relatar, né, os abusos, mas elas não contaram onde ficava essa casa que elas estavam morando, elas não passaram o endereço. E a Diana não acreditou completamente nelas, ela achou que elas pudessem estar exagerando. Algumas semanas antes, elas teriam encontrado a Diana também nesse mesmo parque, só que elas estavam com uma das filhas da Gertrude junto com a Marie, de 11 anos. E nesse dia, a Sylvia não tinha comido nada, eles não tinham dado nada pra ela comer o dia todo, então ela comentou com a Diana que ela tava com fome, e aí a irmã deu um sanduíche pra ela. Dias depois, a Marie decidiu contar isso pra Gertrude, que ficou furiosa, começou a acusar a Sylvia de gula e a sufocou. Com a ajuda da Paula, sua filha mais velha, ela espancou a Sylvia e depois obrigou ela a tomar um banho em uma água extremamente quente, escaldante, dizendo que dessa forma o seu corpo seria limpo do pecado. Quando a Sylvia desmaiava por conta da dor que ela estava sentindo e por conta da temperatura da água, a Gertrude pegava ela pelos cabelos e batia a cabeça dela na banheira para que ela acordasse. Os abusos da Sylvia não passaram despercebidos pelos vizinhos, então um deles ligou de maneira anônima para a escola dizendo que tinha uma garota na casa da família da Gertrude que estava coberta de feridas. Faziam dias que a Sylvia não ia para a escola, então eles decidem mandar a enfermeira de escola até a casa da Gertrude para ver o que estava acontecendo. E aí, chegando lá, a Gertrude fala que na semana anterior a Sylvia tinha fugido de casa e que ela não fazia ideia do seu paradeiro. Ela ainda alegou que a Sylvia estava fora de controle e que ela poderia sim ter algumas feridas abertas pelo corpo, mas que era por conta de sua má higiene. Ela disse que isso era culpa da própria adolescente e que ela era uma má influência para os filhos dela e para a própria irmã dela, para Jenny. Nesse ponto, eu acho importante citar para vocês que os vizinhos não apenas suspeitavam que tinha alguma coisa errada acontecendo ali, eles chegaram a ver algumas coisas acontecendo. Então, por exemplo, eles tinham um casal de vizinhos de meia idade chamado Raymond e Phyllis, que a princípio achavam que essa família estava cuidando super bem das irmãs Likens, até que eles presenciaram 2 incidentes que mudaram essa visão para eles. Eles fizeram 2 visitas à casa da Gertrude e nessas visitas eles viram a Sylvia com o olho roxo e sendo abusada de alguma forma. Eles falaram que na primeira visita a Paula, uma das filhas, estava se gabando dos abusos. Já na segunda eles presenciaram a Sylvia com uma aparência muito abatida, eles disseram que ela parecia um zumbi. Então uma coisa que causa muita revolta é que muitas pessoas presenciaram abusos de algum grau, de alguma forma, né? E ninguém fez nada. Então, esses vizinhos presenciaram essas 2 ocasiões e eles não fizeram absolutamente nada. E aí, no dia 1º de outubro, antes da última visita do pai da Sylvia Likens para a irmã mais velha delas, para Diana, a Diana consegue descobrir o endereço de onde a Sylvia e a Jenny estavam morando. Então, ela decide ir até lá para ver como as irmãs estavam, porque ela queria manter uma relação mais próxima das suas irmãs mais novas. Chegando na casa, ela é impedida de ver suas irmãs pela Gertrude, dizendo que os seus pais não tinham dado permissão para que ela visse as suas irmãs, e logo depois ela é expulsa do local. Enquanto isso, dentro da casa, os abusos ficavam cada vez pior. Eu nem citei todos os abusos aqui para vocês, porque eles são realmente muito horríveis e muito pesados. A Gertrude, ela queria que os filhos participassem dos abusos, então ela inventava histórias, inventava coisas que a Sylvia teria dito sobre eles, para que os filhos ficassem com raiva e batessem nela. Ela chegou a entregar uma faca na mão da Sylvia para que ela se defendesse e revidasse, mas ela disse que não ia fazer isso. Frustrada porque a Sylvia não fez o que ela queria, a Gertrude causou escoriações nela. Por conta dos constantes abusos físicos e pela forma violenta que eles sempre eram cometidos, a Sylvia acabou desenvolvendo incontinência urinária. Para puni-la por conta disso, a Gertrude trancou ela no porão no dia 6 de outubro. Lá, a Sylvia frequentemente era obrigada a ficar nua, ela ficava pendurada no corrimão das escadas do porão e seus pés mal tocavam o chão. Ela recebeu comida pouquíssimas vezes depois disso e chegou a ser privada de beber água também. As crianças da vizinhança chegavam a pagar 5 centavos de dólar para simplesmente ver a exibição que era feita com o corpo debilitado da Sylvia e também para participar de qualquer abuso que estivesse acontecendo. A família só parava de maltratar a Sylvia para assistir seus programas de TV favoritos. A Gertrude tinha a ajuda das crianças para prender e amordaçar a Sylvia e depois colocá-la em uma banheira de água fervente, enquanto ela esfregava sal nas feridas abertas do adolescente.
No meio de outubro, a Diana acabou encontrando por acaso a sua irmã mais nova, Jenny, perto da casa. Então ela conversou com ela e questionou se a Sylvia estava bem, e a Jenny respondeu que ela não podia falar sobre o assunto porque senão ela teria problemas. No dia 22 de outubro, John foi levar uma tigela de sopa para Sylvia, mas com o objetivo de atormentá-la, ele disse que ela só poderia comer usando os dedos. Nesse ponto, a Sylvia estava sofrendo com desnutrição extrema e ela já estava desesperada por um pouco de comida. Sempre que ela tentava pegar a sopa, o John chutava a tigela para mais longe dela. Naquela noite, a Gertrude disse que permitiria que a Sylvia dormisse no andar de cima, com a condição de que ela tivesse aprendido a controlar a própria bexiga. Além da desnutrição, ela estava sofrendo com a desidratação extrema. Ela conseguiu que a Jenny roubasse um copo de água para ela antes dela dormir. Ela acordou no meio da noite, provavelmente depois de ter tido um pesadelo, e ela havia feito xixi na cama. No dia seguinte, a Gertrude chamou a Sylvia na cozinha e, chegando lá, ela foi obrigada a tirar suas roupas. E a Gertrude começou a escrever a frase "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso" no abdômen da Sylvia, usando uma agulha aquecida. A Gertrude não chegou a terminar a frase e pediu para Richard Hobbs, de 14 anos, que estava na casa, continuar escrevendo a frase para ela, enquanto ela pegou Jenny e a levou até um mercado próximo. Ele teria terminado as marcações com movimentos curtos e leves, segundo ele mesmo. Mais tarde, a Gertrude chegou em casa e disse para Sylvia que ela nunca se casaria por conta das cicatrizes horríveis que ela tinha agora. E nesse ponto, ela já estava muito mal, então ela disse para a irmã dela: "Eu sei que você não quer que eu morra, mas eu vou morrer e eu sei disso." Na manhã seguinte, a Sylvia foi acordada pela Gertrude e obrigada a escrever uma carta. Ela queria que nessa carta ela dissesse que ela tinha fugido, e era uma carta que ela usaria para mostrar para os pais da Sylvia. Então ela tinha como objetivo enganar os pais da Sylvia para que eles pensassem que ela realmente tinha fugido, e também usar essa carta para incriminar os garotos da vizinhança, para dizer que todos aqueles ferimentos que ela tinha pelo corpo tinham sido causados por eles. Assim que ela terminou a carta, Gertrude fez o seu filho John e a Jenny vendarem a Sylvia, e ela começou a falar sobre um plano que ela tinha de fazer com que as crianças levassem a Sylvia até uma floresta e abandonassem ela lá para morrer. No dia 25 de outubro, ela ouviu uma conversa sobre esse plano, que a Gertrude teve, e ela tentou fugir. Ela conseguiu sair pela porta da frente, mas ela já estava muito mal, muito debilitada. Então, a Gertrude conseguiu alcançá-la e trazê-la de volta para casa. E aí acontecem mais violências por parte da Gertrude e por parte do Coy, que era o namorado de uma das filhas dela. E aí a violência é tanta que a Sylvia fica inconsciente. Ela é levada até o porão, e aí quando ela retoma a consciência, ela tenta avisar os vizinhos. Ela começa a fazer barulhos pelo porão, então tinha uma pá lá. Ela começa a bater com essa pá na janela, tentando chamar a atenção dos vizinhos. Ela faz isso por horas, até que ela para, porque ninguém faz nada, e ela para por volta das 3 horas da manhã. Quando uma vizinha percebe que o barulho parou, e não era só barulho, eram gritos também, ela decide ligar para a polícia, dizendo que tinha ouvido barulhos e gritos e que os gritos tinham parado, mas a polícia não vai até o local. Na manhã seguinte, a Sylvia estava muito debilitada. Nesse ponto, ela começa a delirar. Então, eles começam a falar várias coisas para ela, pedir para que ela fizesse coisas, mas ela já não estava conseguindo nem entender mais. Ela já não conseguia mais falar direito, ela não conseguia nem coordenar o corpo dela direito, então eles mandavam ela se levantar ou fazer alguma coisa e ela não conseguia. Naquela tarde, diversas pessoas que já estavam acostumadas a abusar da Sylvia se reuniram no porão onde ela estava. Eles deram uma pera podre para ela comer. Ela tentou morder, não conseguiu, e ela disse que ela conseguia sentir os seus dentes frouxos. Na ocasião, quem estava presente tentou lavar a Sylvia usando uma mangueira de jardim que estava lá. Então, obviamente, também foi um processo violento, Quem fez isso foi o John, que foi um dos filhos. E aí, nesse meio tempo, ela tenta fugir. Ela estava muito fraca, ela não consegue nem chegar na escada. Com ela no chão, a Gertrude pisa em sua cabeça. Nisso, era por volta de 5h30, o Richard Hobbs chega na casa. Ele era um desses adolescentes que ia lá e também abusava da Sylvia. Ele acaba caindo porque a escada estava molhada, e aí ele vê a Stephanie no chão abraçada com a Sylvia e chorando. A Gertrude tinha mandado a filha limpar a Sylvia, então a Stephanie e o Richard sobem o corpo da Sylvia para o andar de cima. Eles dão um banho morno nela. Depois de limpa e seca, eles colocam roupas nela e colocam ela em cima de um colchão. Supostamente, seu último desejo seria ver o seu pai, mas é supostamente porque nesse ponto, segundo a autópsia, ela já estava morta. Pode ser que ela tenha feito esse pedido antes, enquanto ela ainda estava no porão e ainda estava viva. Pode ser que a ordem
das coisas que aconteceram nesse último momento não seja exatamente essa, que as pessoas não tenham contado exatamente como foi, né, quem estava presente. De qualquer forma, a Stephanie percebeu que ela tinha morrido e tentou fazer respiração boca a boca enquanto a Gertrude gritava que ela estava fingindo. Em uma tentativa de provar que a Sylvia estava fingindo, ela pega um livro e começa a bater no corpo. E aí, quando ela vê que a Sylvia realmente não teve reação alguma, a Gertrude entra em pânico. Ela manda o Richard Hobbs chamar a polícia usando um telefone público e eles chegam no local por volta das 6h30. A Gertrude leva os policiais até a Sylvia, que estava deitada sobre um colchão sujo. Os ferimentos nela eram visíveis e aí a Gertrude entregou aos policiais um bilhete que incriminava um grupo de garotos pelos ferimentos da Sylvia, alegando às autoridades que estava cuidando da adolescente por cerca de 1 hora antes dela falecer. Ela relatou que a Sylvia tinha fugido de casa com um grupo de garotos e retornou naquela tarde com os seios cobertos e segurando o bilhete. A Paula, segurando uma bíblia, dizia à família que a morte da Sylvia estava destinada a acontecer. Ela também disse a Jenny: se você quiser viver conosco, nós a trataremos como nossa própria irmã. A Gertrude teria obrigado Jenny a dar uma versão previamente ensaiada aos policiais, mas em dado momento ela conseguiu sussurrar para eles que se eles atirassem dali, ela contaria tudo o que aconteceu. E foi o que acabou acontecendo. A polícia conseguiu tirar a Jenny de lá e ela deu uma declaração formal aos policiais relatando tudo o que tinha acontecido naqueles 3 meses que elas moraram com a família. Ela contou como foram todos os abusos extensivos sofridos pela Sylvia durante esses 3 meses que fizeram com que ela viesse a óbito. Essa declaração formal da Jenny levou à prisão de 6 pessoas. Primeiro, os membros da família Basinelski, que era a Gertrude, a Paula, a Stephanie, o John e mais tarde o Coy Hubbard e o Richard Hobbs. Todos eles foram detidos sem fiança. A Gertrude negou tudo e tentou colocar a responsabilidade em sua filha Paula, dizendo que ela era a responsável pela maior parte dos danos causados a Sylvia e alegando que o Coy Hubbard foi o responsável por muitas surras do adolescente. Ela também disse que mal sabia que as torturas aconteciam e que uma vez ela teria tentado bater em Sylvia para corrigi-la, porque segundo ela, o próprio pai da Sylvia disse que ela precisava de mais disciplina, mas Gertrude alegou que mesmo tentando bater na adolescente, ela não conseguia. No dia 29, outras crianças da vizinhança também foram presas. Eram elas Michael Monroe, Randy Lepper, Darlene McGuire, Judy Duck e Anna Cisco. Eles foram acusados de causar ferimentos em Sylvia. No caso deles, eles foram liberados sob a custódia dos seus pais na condição de que fossem testemunhas no julgamento. A autópsia do corpo da Sylvia determinou que ela tinha mais de 150 ferimentos. Esses ferimentos incluíam queimaduras, hematomas graves e danos extensos nos músculos e nervos. Sua causa da morte oficial foi listada como hematoma subdural devido a um golpe forte na têmpora direita, mas outros fatores foram listados como contribuintes para sua morte, como a desnutrição e danos graves e prolongados em sua pele e tecidos subcutâneos. Quando a polícia encontrou a Sylvia, o rigor mortis já havia se desenvolvido completamente em seu corpo, indicando que ela poderia ter falecido até 8 horas antes de ser encontrada. Mas acredita-se que, como ela foi banhada perto da hora em que foi encontrada, esse banho pode ter acelerado o processo. No dia 19 de maio de 1966, um júri de 8 homens e 4 mulheres tomou as seguintes decisões. Gertrude foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau e ela tinha 37 anos na época. Sua filha mais velha, Paula, foi considerada culpada de homicídio em segundo grau. Já Richard Hobbs, Coy Hubbard e John Basinelski foram considerados culpados de homicídio culposo. A sentença foi proferida alguns dias depois, no dia 25. Tanto Gertrude quanto Paula foram condenadas à prisão perpétua. Richard, Coy e John receberam penas de 21 anos de prisão, mas o mínimo que precisavam cumprir eram 2 anos. Mesmo sendo condenada à prisão perpétua, quer começar a faculdade ainda nesse ciclo? Então olha isso. Se você gosta de rotina e organização, perpétua, Gertrude tentou novo julgamento, onde recebeu a mesma sentença em 1971. Ela cumpriu cerca de 19 anos de prisão, sendo liberada em 1985 e mudando seu nome para Nadine Van Fossen. Depois ela se mudou para Iowa. Ela teria sido liberada da prisão mesmo contra a vontade do público em geral, que pedia para que ela continuasse presa. 5 anos depois de ser liberada, em 1990, ela morre em decorrência de um câncer de pulmão. Já a Paula foi liberada muito antes da sua mãe. A sua condenação acabou sendo anulada em 1971 devido a um detalhe técnico e para evitar novo julgamento, ela se declarou culpada de homicídio culposo e recebeu uma sentença de 20 anos de prisão, precisando cumprir no mínimo 2 anos. Ela tentou escapar da prisão 2 vezes e depois de cumprir 6 anos, ela foi liberada sob condicional em março de 1972 e liberada completamente em 1974. Uma vez liberta, ela muda seu nome para Paula Pace e se muda para Iowa.
Ela consegue um emprego como auxiliar em um conselho escolar, onde ela trabalhou por 14 anos, mas foi demitida em 2012 quando sua verdadeira identidade e histórico criminal foram descobertos. Como eu comentei com vocês, na época do caso, a Paula estava grávida, então ela deu à luz a uma filha durante o julgamento em 1966. Ela nomeou essa filha em homenagem à sua mãe, então ela chamou ela de Gertrude, e a filha foi adotada já que a Paula foi enviada para a prisão. A Stephanie, segunda filha mais velha da Gertrude, não cumpriu pena porque concordou em ser testemunha do caso. Ela também mudou de nome e acabou se tornando professora. Posteriormente, ela se casou e teve vários filhos e estaria morando na Flórida. Richard Hobbs, Coy Hubbard e John Basinowski foram enviados para o reformatório de Indiana, onde cumpriram menos de 2 anos de detenção, sendo liberados sob liberdade condicional em 1968. Richard faleceu poucos anos depois, em 1972, em decorrência de um câncer. Já o Coy, depois de liberto, permaneceu na Indiana e não tentou mudar de nome. Ele continuou tendo uma vida criminosa, sendo preso diversas vezes por vários crimes. O John passou a usar o pseudônimo John Blake e se tornou um ministro leigo. Ele frequentemente organizava sessões de aconselhamentos para filhos de pais divorciados. O John já deu algumas entrevistas sobre o caso e ele foi o único que demonstrou remorso publicamente por suas atitudes, reconhecendo inclusive que tanto ele quanto os outros culpados deveriam ter sido sentenciados a penas mais severas. Posteriormente, as acusações existentes contra os outros menores de idade envolvidos no caso, que eram acusações de lesão corporal, foram retiradas. A Jenny precisou tomar remédios para ansiedade durante toda a sua vida e quando a Gertrude morreu, ela recortou o jornal com a notícia e enviou para sua mãe comemorando. Ela faleceu aos 54 anos de idade devido a um ataque cardíaco. Esse é um dos casos mais pesados, na minha opinião, assim. Eu lembro que quando eu comecei a contar casos na internet, esse caso já era muito conhecido. Então, ele é muito comentado ainda até hoje. A casa da família meio que virou uma atração, assim, as pessoas ficavam indo lá. Então, ela foi demolida em 2009. Atualmente existe o Sylvia's Child Advocacy Center, que é dedicado à memória da Sylvia e à causa de proteger crianças de abusos. Então, assim, esse caso da Sylvia, assim como o caso Hello Kitty e o caso que eu vou contar amanhã pra vocês, que é o caso Junko Furuta, são casos que eu demorei tanto pra contar pra vocês, porque é muito difícil relatar o que essas meninas passaram, né, o que elas sofreram. Então, são casos muito pesados, com muita violência, e de novo eu nem citei as piores pra vocês, porque é horrível. Então eu nem quero citar essas coisas pra vocês. São casos que causam muita revolta. Então eu quero muito saber o que vocês acharam. Me contem aqui nos comentários. Playlist completa do Quinta aqui embaixo pra vocês. São mais de 400 casos pra maratonar. Como vocês sabem, estamos em Semana Misteriosa, ou seja, vídeo todo dia durante 7 dias. Então, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá pra conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês aqui no canal amanhã.